see you here today. Que bom ver vocês aqui hoje. Nessa live a gente vai falar sobre como usar o inglês com a tecnologia, como é que a gente usa a tecnologia para aprender inglês e como é que a gente faz isso, inclusive, para aprender inglês sozinho. Cris, que estranho, você é professora de inglês, como é que você quer que a gente aprenda inglês sozinho? Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, é importante a gente ter um mentor, ter um coach. Eu tenho vários mentores, vários coaches que eu trabalho o tempo todo para me tornar melhor todos os dias. E então, a gente precisa ter isso para a gente poder desenvolver. Então, hoje a gente vai falar como que a gente faz para aprender inglês com tecnologia e eu não tenho medo. Por quê? Porque a gente sempre vai precisar masterizar alguma coisa, a gente sempre vai precisar ir além do nosso jogo, nosso inner game, e é aí que a gente tem mais vitórias. Hoje, eu fui fazer minha aula de MBA e a gente estava falando sobre motivação, a motivação intrínseca e aquela motivação que é extrínseca, né, que vem de fora. E a gente até estava comentando, né, que muitas vezes as pessoas têm uma motivação por medo. E aí, qual que é a melhor motivação? A do medo funciona? Funciona. Mas quando a gente tem uma motivação que ela vem por causa da alegria, da vontade que a gente tem de fazer as coisas, essa motivação, ela se transforma em flow, fluxo. E aí as coisas fluem, e aí a gente vai entrar na coisa de ter fluência, enfim. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, e o que isso tem a ver com inglês com tecnologia? Inglês com tecnologia é como a gente faz para aprender inglês mais rápido, como é que a gente faz para treinar e colocar aquele amor no inglês, né? Porque tudo que você coloca foco expande. Então vamos colocar foco no inglês, vamos expandir, vamos usar a tecnologia como uma ferramenta para ajudar a gente a falar inglês melhor. Tá certo? E ajudar a gente a treinar inglês melhor. E hoje eu tenho coisas mind-blowing para trazer aqui para vocês. Coisas que vão, ó, explodir a cabeça, tá bom? Para vocês aprenderem inglês sozinho. Deixa eu dar uns ois aqui antes da gente começar. Quem quiser colocar no chat aí de onde que tá assistindo a gente. Eu tô vendo aqui a Ju, que já tá no Insta com a gente. Ju, beijo no seu coração, Ju Manaia, sua linda. Saudade de você também. Quando é que você vem visitar aqui a terra do rei agora, né? Vem por aí. Aproveita que tá verão, né? Essa semana para mim foi uma semana corrida. Eu tô numa maratona, né? Desde final de abril, mais ou menos, meio de abril, final de abril, eu fui para a França fazer algumas negociações lá, fazer um pouco de networking para um trabalho que eu tenho com relação a fragrâncias, né? E depois voltei, e aí eu fui para Portugal fazer um trabalho de interpretação, para mim uma grande honra, gente, uma grande honra. Não sei se vocês já ouviram falar, eu sempre estou falando aqui deles, né? Mas se vocês não ouviram falar, eu fui fazer a interpretação para o John Grinder, professor Dr. John Grinder, o inventor, o co-criador da PNL no mundo, Programação Neurolinguística. Ele foi professor de Tony Robbins, traduziu Milton Erickson, então assim, para mim, uma honra imensa traduzir o professor Dr. John Grinder e também Michael Carroll e a Carmen Bostic Sinclair, e reaprender todas as técnicas de PNL, então eu tô fresh, né? Cheguei ontem à noite, na madrugada de ontem, e hoje já estava lá no MBA. Então é isso, gente, a gente se motivar para fazer as coisas de uma maneira melhor, de uma maneira mais alegre, com fluxo. E acho que quando a gente trabalha assim, não tem cansaço, não tem preguiça, né? Então vamos lá. Então hoje eu estou trazendo aqui essa aula, como aprender inglês com tecnologia. A gente vai falar de muita coisa, mas a gente vai principalmente falar de ChatGPT. Eu estou vendo aqui o teu request, Lê. Então estamos indo live na Oculus Academy também. A gente já está live no Facebook, LinkedIn, YouTube, X, e aqui no Instagram também. Então estamos live em todas essas plataformas. O broadcasting, né? Agora é muito legal, a gente consegue fazer o broadcasting para várias partes do mundo. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E vamos lá, vamos ver como é que o inglês pode ajudar a gente a desenvolver cada vez mais. A tecnologia pode ajudar a gente a desenvolver cada vez melhor, cada vez mais o nosso inglês, tá bom? Então, bora lá. Vamos falar de inglês com tecnologia. Quem mais que está por aqui? Deixa eu ver, o Jonas entrou aqui. Alexandre Staliano, Ale, querido, beijo para você, beijo para si também, tá bom? Então vamos entrando.
quem já é meu aluno já sabe do que eu vou falar um pouco, né? Mas é sempre bom a gente, porque nas aulas particulares a gente treina muito speaking, que é essa maneira natural da gente falar sobre as coisas que a gente sabe. Então eu puxo muito para essa parte, puxo muito para o coaching, para a psicologia positiva, para a hipnose e para a programação neurolinguística. E aqui vou estar trazendo bastante dessas informações também para vocês e a gente utilizando aí a tecnologia, muita coisa. Olha, eu tenho certeza que essa aula vai agregar muito a vocês. Então, é 1 hora que a gente vai ficar aqui juntos e vocês vão aprender muito com essa aula. This is a promise, pink promise, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com algumas das tecnologias, né? As ferramentas que a gente vai comentar. TED Talks, como utilizar o TED Talks para aprender inglês melhor e com mais eficiência. Audible, eu uso bastante o Audible, Grammarly, ChatGPT, Google Meet e Google Translate. E aqui poderia entrar algumas outras áreas também. A gente poderia falar do Zoom, a própria ferramenta do Zoom é muito eficaz também para aprender inglês sozinho, e mais algumas outras. Eu estou procurando aqui, gente, um livro que é Tell Yourself a Better Lie. Eu não tenho aqui agora, mas eu vou ver se eu... enfim, que eu queria falar. Eu tenho falado deles na live, tá por aqui, mas eu não estou achando exatamente onde. Espera aí, só um minutinho. Surrounded by Idiots, tem vários livros aqui, mas não tenho esse. Talvez eu vou pegar esse aqui, vai, que é o da PNL, ok? A gente usa esse aqui como exemplo, tá bom? É um outro que eu também uso bastante, a PNL Self Mastery. Super legal esse livro, recomendo, só que ele é grandinho, né? Então, se você tá em viagem e tal, para levar e trazer, por isso que a gente vai falar do Audible. Para como que você pode estudar inglês, fazer leitura, trabalhar o seu listening, de uma maneira que você fique expert em inglês, né? Não vai ser perfeito, tá, gente? Aceita que dói menos. A gente, nós não somos nativos da língua e a gente tem que ter muito orgulho de falar o inglês como brasileiro, tá? Inclusive, essa semana passada, eu tive com um pessoal lá em Portugal, na região de Lagos, no Algarve, e nós tínhamos pessoas de várias nacionalidades, gente de todos os cantos do mundo, estudando programação neurolinguística, e cada um falando o seu inglês, as pessoas entendendo, tinha tradução, mas tinha coisas que a gente precisava fazer o exercício e fazia em turma, e entendia. Eu até falei espanhol, engraçado, né? Aí você pode falar, Cris, mas espanhol não é tão difícil, né? Ok, mas a gente conduziu um exercício com 2 espanholas, e tem alguma coisa que acontece, eu não sei se vocês que estão aqui comigo conseguem resonar com isso, né? Mas às vezes a gente vai conversar com alguma pessoa, alguém que fala espanhol, e a gente entende tudo o que eles estão dizendo, mas eles não entendem o que a gente está dizendo. É muito interessante, né? Eu não sei se é porque o português tem mais vocábulos do que o espanhol, não sei, não estudo espanhol, então não posso dizer isso com certeza, mas a minha impressão é essa, sabe? Que a gente entende o espanhol, na hora que responde em português, e para eles é mais difícil entender o português do que a gente entender o espanhol. Então, eu acabei conduzindo um exercício com 2 espanholas e foi muito legal também, um trabalho muito incrível. Então, cada dia mais, gente, o inglês é a linguagem do mundo dos negócios, é a linguagem corporativa, é a linguagem que a gente aprende. A maioria das empresas usa essa linguagem no ambiente de trabalho, então não tem como fugir, tá? A gente vai fazer negócios com a China, com a Índia, com alguns países da África, com países aqui da Europa que falam línguas totalmente diferentes em inglês. Então, por isso que a gente precisa estar com o nosso inglês na ponta da língua, e eu acredito que o brasileiro tem grande capacidade de contar sua história para o mundo, de trazer suas ideias para o mundo, mas para isso precisa falar inglês, tá bom? A gente é muito criativo, a gente tem uma capacidade de se reinventar, muita motivação, e isso precisa alcançar o mundo, mas só se a gente falar inglês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui de algumas dessas ferramentas. A primeira que eu vou falar para vocês é o TED Talks, inclusive essa foto aqui é do Sir Ken Robbins. Sir Ken Robbins é um dos TED Talks mais assistidos do mundo. Ele já faleceu, e é um cara brilhante, ele tem inclusive 2 TED Talks, e ele fala sobre o papel das escolas em, inclusive, matarem a criatividade, né? Então, do schools kill creativity. And now I'm gonna go for English a little bit, okay? Because I know you're here to learn English as well. So what he says is that
schools, they follow a model that was very interesting when the companies needed labor force, okay? Então precisavam de mão de obra, labor force, and they organized the schools, so then people would have some basic skills, and then they could go to the market, the professional market, and they could perform, ok? Então as escolas eram para isso. E é interessante que a gente começa a perceber, conforme a gente vai melhorando o nosso aprendizado, ou investindo no nosso aprendizado, as we are improving our knowledge, our learning curve, as we do that, it's interesting that we start to realize that schools, they are very fast to accept the first answer. Ok, então as escolas, elas são muito rápidas em acertar a primeira resposta. E assim, o correto, o certo e errado vai depender do ponto de vista. It will depend on the point of view. And of course, there is an element of common sense. O que é o common sense? É o senso comum, né, se a gente for traduzir, mas seria o bom senso. Então tem um elemento de bom senso, mas a gente pode perceber, we can understand and we can realize, okay, that the world is very polarized at the moment. So then we have contrary opinions, and I think this is good. This adds to the debate, ok? Então, opiniões contrárias adicionam ao debate. Mas a gente na escola, a gente aprende a aceitar a primeira opinião. Eu estou fazendo um trabalho de dissertação agora, né, para esse Masters, e é muito interessante que a gente é levado a fazer um challenge, né, fazer uma crítica, ou desafiar alguma coisa que alguém já escreveu. E inclusive um dos professores lá estava falando que sempre tem uma falha, né, no estudo, sempre tem algum outro ponto de vista, essa é a falha. Okay, so there is always some kind of flaw in everything that we state, everything we say. A statement is a declaration, ok? Então, um statement é uma declaração. Então, muitas vezes, esses trabalhos, eles trazem algumas informações, algumas hipóteses, there are some hypotheses, ok? But not all of them should be accepted. Those are just hypotheses, ok? And we are able to challenge or contest the hypothesis. E esse que é o processo de você criar uma massa crítica de aprendizado, que é onde você vai entender se aquela informação, if that information is good or not for you. So, talking about TED Talks, estou falando dos TED Talks. TED Talks, gente, traz palestrantes or speakers from all around the world, from the best universities around, ok? Então, as melhores universidades, as pessoas com maior influência, people with influence, they come with some point of views. Of course, we can contest, okay? Or we can think, no, schools, they do not create creativity, they're very good. But then he brings some point and things that serve as food for thought. Food for thought é uma expressão em inglês que é comida para o pensamento, então é coisa para você pensar. Né? Então, o TED Talks, ele sempre traz essas opiniões de pessoas assim, muito influentes no mundo e traz informações que você pode contestar, que você pode concordar, mas que com certeza, for sure, it's going to amplify your knowledge, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente usa os TED Talks? Uma coisa que eu acho muito legal, porque imagina, né? São 4 pilares do inglês, there are 4 pillars, ok? So we have, what are the 4 pillars? I'm going to tell you the pillars, the basic ones, ok? So the first one, the first thing that we need to pay attention to is listening, ok? Que é o jeito natural de aprender. Quando você era pequeno, você primeiro ouviu, ok? Por 2 anos, 1 ano e meio, para depois você falar. Então, você ficou absorvendo aquele conhecimento. Claro que o adulto não vai demorar tanto, né? Mas a primeira coisa é o escutar, o ouvir, ok? O escutar com atenção. Qual a diferença? Existem 2 verbos, o listen e o hear, ok? If you hear, is because you have no impediment, ok? Physical impediment. É porque você ouve, né? E se você listen, que é o escutar, aí você escuta com atenção. Lembra da escutativa? Então tem esses 2 verbos do inglês, essa é a diferença de hear and listen, e é por isso que a gente faz listening exercise, ok? Quando a gente está prestando atenção no assunto. Agora, quando a gente vai lá no, como é que chama? Testar a nossa audição, eu esqueci o nome do médico que faz isso. Gente, oh my gosh. Pode ser um otorrino,
porque o oftalmo vai ver muito o olho, né, mas, eu acho que é o otorrino que vê isso, ou quando a gente vai lá num ai, Lê, speech therapy, esqueci em português o nome. Mas assim, quando você vai num lugar desses, eles vão testar o seu hearing abilities, okay? And we have hearing equipment as well that we put in our ears, so then we can hear better, ok? Então o hear é o escutar, é o ouvir, e listen é escutar, tá bom? Essa é a diferença, uma diferença básica, mas eu sei que tem muita gente de básico aqui que também assiste a gente, né? Então a gente vai trabalhar o listening, porque é um TED Talk, ele está falando. Como é que eu trabalho aí a minha leitura? A minha leitura, eu posso colocar o transcript aqui, colocar em inglês, e aí eu posso acompanhar o que ele está dizendo. Eu posso fazer 2 exercícios só de leitura, posso fazer um exercício só de listening, ok? Eu posso fazer um exercício depois de speak, or speaking, onde eu vou falar o que ele falou com as minhas palavras. Paraphrase, okay? This is very interesting as well. All right? And then also I can challenge his opinion. E no final eu posso também fazer um desafio para a opinião dele. Isso são maneiras de estudar, mas essa é uma excelente ferramenta que você pode usar. E no transcript você vai conseguir, inclusive, acompanhar para ver a sua pronúncia. Então você pode acompanhar para ver, como é que está a minha pronúncia dessa palavra? E normalmente eles trazem, é muito fácil acompanhar os TED Talks, it's very easy. Why? Because remember I told you that Brazilians, they have a very sophisticated English, and I have a point for that. We linguists, we have a point for that, okay? It's because our language comes from Latin. Então, a nossa língua vem do latim, e lembra que em algum momento da história do inglês, o latim, ele veio como uma dominação, ok? So, that's why people who came, they were the cleric people. Eram as pessoas do clero, da nobreza, que falavam latim por conta da educação. E o inglês, que era o anglês, era a linguagem da plebe, ok? Assim, falando, né, do working class, eram as pessoas mais humildes, elas não tinham acesso ao latim. Então, a linguagem acadêmica, ela é do latim, ok? Então fica até mais fácil. Como o TED Talk traz muita linguagem acadêmica, as TED Talks brings a lot of academic language, it's easier for us to understand. É mais fácil para a gente entender. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção aqui também, com relação a essa coisa do latim e tal, muita gente fala assim para mim, ai, Cris, mas eu não entendo nativo, né? É difícil, principalmente se o nativo falar muito slang ou tiver um dialeto muito difícil. So, for example, in this meeting that we had in Portugal, there were some people from Liverpool. And it was a bit harder to understand their accents. There were some people from Birmingham. Birmingham is another kind of dialect. É um outro dialeto aqui na Inglaterra. Claro, entre os ingleses é mais fácil deles se entenderem, mas até para a gente fica difícil. Às vezes até entre eles, tá? Eu já vi britânico não entendendo o que o escocês fala. Britânico não, desculpa. O inglês não entendendo o que um escocês fala. Ok? Então tem diferença sim, there are differences, e não tem problema se você não entender essa linguagem, né? Se você estiver trabalhando com esse, né, nesse tipo de ambiente, você vai acabar desenvolvendo também essa linguagem. O que às vezes é controverso. Sometimes this is controversial. Why? Because if you develop some kind of how can I say, less academic English in a way, then it might be a bit harder for you to get a job. Because we are aiming to standard English. Qual que é o standard English, Cris? Tem um standard English? Aqui na Inglaterra a gente usa 3 denominações, né? Então, a primeira denominação é o inglês, que é o inglês da High Society, né? Vamos dizer assim, que a gente diz o inglês da rainha, que é o Received Pronunciation. O que é Received Pronunciation? Todas as palavras são pausadas, elas são... não tem o link entre as palavras, mas elas não têm aquele link tão rápido, né? Por exemplo, can you give me hello, hiya? Ok, hello, hiya, ok? Eles não vão falar assim, eles vão falar hello, how are you? Ok? Ou, por exemplo, às vezes meus filhos, eu sempre falo disso, né? Ok? I want a bottle of water. E essa que eu tô falando é mais o received pronunciation, né? E essa outra que eu falei, esse daí é o Cockney English. Esse inglês a gente foge um pouquinho dele, porque ele é um inglês assim, mais de quem não teve oportunidades, às vezes, de estudar, ou a pessoa está numa periferia, alguma coisa assim, né? Isso aqui, Cris, mas isso é preconceito. Gente, eu sei,
mas tem. Já tem um preconceito que a gente é estrangeiro. Não de todo mundo, é uma minoria, mas existe, tá bom? Ok. E aí vamos lá mais uma coisa, né? Então a gente tem Received Pronunciation, Estuary, que é aquele inglês daquela pessoa que teve a oportunidade, às vezes, de ter acesso cultural, ter informações, mas que também flutua entre as duas linguagens, né? Entre o Cockney, que é o terceiro, que é aquele inglês mais de gíria, mais de slang, tá bom? Gíria e slang é a mesma coisa, tá bom? Gíria em português, slang são as gírias, ok? Or sometimes they use just a very, how can I say? It's like young people when they try to use expressions, you know, and some expressions are very different from what we normally use in standard English, ok? Então, algumas expressões que são bem diferentes do que a gente usa no inglês padrão. Standard é padrão. Então, tem um padrão. E se a gente que é estrangeiro seguir o padrão, é mais fácil deles nos entenderem, ok? So it's easier for them to understand us. Então, o TED Talk você vai conseguir trabalhar melhora de vocabulário, você vai conseguir trabalhar listening, speaking, writing and reading. Ah, Cris, mas o speaking, se ninguém estiver vendo, ok, você vai treinando, vai treinando. Ah, Cris, mas não tem ninguém que me corrija. Daqui a pouco você vai ver que você vai ficar mind-blowing, né? E você vai ficar não, né? Your mind will blow, que o Alexandre vai vir aqui e ele vai falar umas coisas pra gente. Lê, essa é uma surpresa que a gente tem aqui na live, tá bom? Surpresa maravilhosa para você. Mas vamos lá, let's go for the next slide. Which is the surprise? Aqui é o ChatGPT. O ChatGPT, assim, gente, tem gente que fala assim para mim, Cris, eu uso, não uso. Usa porque vai facilitar a sua vida, não tem como fugir. A mesma coisa que a gente querer voltar para uma época. Desculpa, gente, vou só mudar aqui o lixinho que está aqui embaixo da mesa de posição. Bom, the bin, okay? I will change its position. So, it's the same thing as if you would like to go back to the time or to a time where we didn't have mobile phones, okay? Or smartphones. Imagina a gente voltar para uma época onde não existiam os smartphones. Impossible, right? We now learned how to use that, and ChatGPT is the next thing. We can't avoid that. Inclusive, existe eu estava lendo um artigo, I was reading an article about one of the founders of, what is the name of the company? OpenAI, okay, um dos fundadores da OpenAI, and he was talking about the things that we're going to encounter with ChatGPT, the loss of jobs, and things that are going to happen very, very soon. Então, coisas que vão acontecer muito rápido, e agora dá para treinar o quê? A escrita, né, com o ChatGPT, dá para treinar o reading, dá para treinar o speaking e dá para treinar o listening. E eu vou chamar aqui no palco, né? Na telinha, o Alexandre, ele vai vir aqui ler, não tem jeito, eu vou te colocar nessa roubada. Ele não gosta de aparecer, ele é mais tímido, né? Mas eu falei, não, Lê, esse você tem que trazer para o pessoal ver, porque é mind-blowing. Aliás, se vocês quiserem uma aula de ChatGPT, chama o Alexandre, que ele é bom nisso, viu? Traz seu celular, amor. Hello. Hello, já tá vindo aqui, tá morrendo de vergonha. Senta aí, Lê, puxa aí a cadeira, já até deixei a cadeirinha aqui, eu falei, não, você vai vir, Sil. Hello, Okay. everyone. Hello. Ok, dá para ver, vem aqui, Lê, que o Ale vai ensinar uma coisa, a gente vai fazer uma dupla aqui. Uma dupla. Boa noite. Vamos lá, Lê. Gente, quem não começou ainda a fuçar no ChatGPT, aproveita que essa atualização, acho que fazem 10 dias que eles fizeram, e ela tá na versão gratuita. Tá? A gente sabe que tem a versão gratuita, que é limitada, tem a versão paga, que tem muito mais benefícios, e essa atualização, que é o GPT-4o, ele ainda está gratuito, tá? Eles estão aperfeiçoando a ferramenta, por isso eles liberam gratuito para as pessoas testarem, e conforme as pessoas vão testando, eles vão aperfeiçoando o algoritmo deles. Então, quem não começou a usar, começa. Porque vocês vão ver agora, ó. Vocês vão ficar apaixonados. Olha só, o Ale me mostrou isso e eu falei, uau, uau, tem que falar pro pessoal para usar. Então vamos lá, Para quem reclama de que não consegue treinar o speaking, não consegue aperfeiçoar o speaking,
não tem mais desculpa, tá bom? Vamos lá, Lê, traz aí para mim. Vamos fazer em francês primeiro, só para a gente treinar? Pode ser. Ó, meu francês não é muito bom. My French is not very good, so I'll speak French, but Alex is going to guide us, okay? Entende o ChatGPT? Esse aqui não é um chat de escrever, é um chat de voz. Tem vários tipos de ChatGPT, tá? Tem vários apps dentro do ChatGPT, né? Então a gente vai fazer para essa ferramenta, a gente vai usar para essa função, a gente vai usar o Voice Chat, que é o chat de voz, tá bom? Então eu vou acionar aqui e aí a gente vai conversar, como se tivessem 3 pessoas aqui conversando. Ok, let's get started. Como é o nome dela? Ok, vocês vão... Ok. Boa noite, Sky. Tudo bom? Good evening. Ok. Well, thanks for asking. How about you? Yeah, eu tô bem, Sky, eu tô bem, graças a Deus. Sky, eu preciso de uma ajuda sua. Eu tô com uma pessoa aqui do meu lado que ela está treinando o francês. Então ela vai falar algumas frases em francês e eu queria que você dissesse para ela como tá o francês dela, como é que tá o nível do francês dela. Mas responde em português, por favor, pode ser? Claro, posso ajudar com isso. Quando ela estiver pronta, pode começar a falar as frases em francês. Estou pronto para ouvir e dar um feedback. Ok, Sky, je ne parle pas le français très bien parce que je parle un peu. Je vais aller en France 2 semaines. Je ne sais pas comment je vais dire. Seu francês está muito bom. Você consegue se expressar de forma clara. Talvez você queira praticar um pouco mais a fluência e a pronúncia, mas a estrutura das frases está correta. Continuar praticando vai ajudar bastante para sua viagem. Sky, que tipo de conselho você daria para ela treinar o francês dela? Para melhorar o francês, eu recomendaria 1. Praticar a escuta, assistir a filmes, séries ou ouvir músicas em francês. 2. Falar frequentemente, encontrar um parceiro de conversação ou usar aplicativos de troca de idiomas. Ler em francês. Ler livros, artigos ou notícias. Para usar aplicativos de aprendizado, aplicativos como Duolingo ou Babbel podem ajudar. 5. Anotar novas palavras. Manter um diário de novas palavras e frases que você aprende. Essas práticas ajudarão a melhorar a fluência e a confiança ao falar francês. Tá bom, Sky, muito obrigado. Peraí, agora eu quero testar o inglês, vamos? Tá, podemos testar o inglês agora? Of course, I'm ready whenever you are. Go ahead and say something in English. Okay, Sky. Today I started my MBA. Well, I went there, and we were talking about motivation and how we can feel more motivated, especially when we are working for companies and we have to speak English in international environments. So I understood the importance of English, and I would like to get your feedback about this and how can I study business English, please. Your English is excellent. You speak clearly, and your vocabulary is good. For studying business English, here are a few tips. 1. Specialized courses. Look for courses specifically focused on business English, like those offered by Coursera or Udemy. 2. Business news. Read business newspapers and magazines such as... I think we can stop. I'm not Sky. sure. Can you go there to see if they can hear? Because I don't know if they can hear it. They probably can, yeah. Can you hear, guys? I know people on Instagram can hear that, but people on the other platforms, can you hear? It's just because I don't know if I put a feature here to avoid external noises. No, you can. Yes? Yeah, no, okay, no, so... I'm sure you can, yeah. Okay, Don't worry. so how did you find, everyone? O que vocês acharam disso? Ó, uma outra coisa, né? Se você treina a fala, né? O listening e o speaking, e tudo vem escrito depois. Então, se você quiser, depois de tudo, treinar
O reading também é possível. Então, é uma ferramenta completa para acabar com a desculpa de não consegue falar inglês, não consegue treinar o inglês, tá bom? Yay! Gente, eu já estou procurando fazer outra coisa, porque não vai ter mais professor de inglês. Não, estou brincando. A gente não consegue ficar sem. Obrigada, Lê! Ok, agora ele vai lá que ele fica nos comandos ali. Enfim, então a gente trouxe essa ferramenta hoje para vocês porque está fresquinha, faz 10 dias que teve essa atualização, então vale a pena usar, it's worthy. You can use ChatGPT. You can also use ChatGPT to study, to read, to ask information about some topics. Always in English is going to bring much more information for you because 50% of the internet is in English. Então, 50% da internet está em inglês, então como a gente tem mais material em inglês, é muito mais fácil de você estudar qualquer tópico, qualquer que seja o seu tópico em inglês, tá bom? E contem comigo, contem com o Alexandre também, o Alexandre está fazendo mentorias para quem quer trabalhar com o ChatGPT, o Ale é a pessoa que cuida de toda essa parte de tecnologia da Ocudos, ele que faz toda a parte de edição, é incrível o que o ChatGPT pode fazer para a gente, tá? Então... ele trabalha também com edição de imagem, muito interessante. It's very, very interesting and I invite you to learn now. Começa já aprendendo agora, ver o que está tendo, né? Então, assim, por exemplo, isso aconteceu há 10 dias, eu só não trouxe essa novidade antes para vocês. I didn't bring it because last 2 weeks I was not really live with you, né? As 2 últimas semanas eu não estava aqui com vocês. A gente colocou 2 lives que estavam gravadas, uma foi do Embromation e a outra, do que foi? Eu não lembro a que foi na semana retrasada. I don't know which one was the week, not last week, but the week before, ok? Mas a gente trouxe gravado. Então, o Ale falou, Cris, precisamos trazer isso para o pessoal. E eu falei, calma, a primeira aula a gente vai falar disso, e aí o Ale montou esse slide maravilhoso, essas informações maravilhosas para a gente aprender inglês, como é que faz para aprender inglês. Tá tudo jóia até aqui? Everything okay up to now? Everyone? Alguém precisa de alguma ajuda? Ó quem tá aqui, a Si. Ai, Si, miss you, my dear. Long time no see. Quanto tempo, quanto tempo. It's been a long time. So lovely to see you, my dear. And I'm so glad that you are here following our live sessions, ok? Quem tiver aí, quiser dar um oizinho para eu mandar um beijo aí para vocês, quem tiver aí online, né? O pessoal fica com vergonha. Some people are a bit, how can I say, shy to say anything, especially if I call your name, but it's okay. I understand that. I know where you're coming from. Sometimes we are not so keen on showing we are here, okay? But there's always a but. Mas, se vocês puderem, eu agradeço. Eu não sou muito comercial, né, gente? Eu sou comercial no meu trabalho, né? Assim, falando com os clientes, no 1 a 1. Mas aqui eu realmente estou como voluntária. Mas a gente tem o Ocudos Academy. Então, se vocês puderem divulgar para os amigos de vocês, lá todas essas aulas ficam estruturadas, sem os cortes, sem o blá, blá, blá. Direto ao ponto, tem muito material lá para vocês aprenderem inglês, numa fase às vezes mais inicial. Se vocês quiserem coaching de inglês com psicologia positiva, hipnose, programação neurolinguística, eu tenho formação como master em todas essas áreas, então para ajudar você realmente a sair da caixa. Hoje eu trabalho com C-level executives, trabalho com pessoas que querem melhorar, ou pessoas que querem chegar lá, ou pessoas que já são gerentes, querem chegar a serem superintendentes, supervisores, enfim, pessoas que querem melhorar mesmo através do inglês e através de um novo mindset. Então, esse é o trabalho que eu faço com coach de executivos em inglês, tá bom? Então, peço que vocês compartilhem essa live para ficar mais relevante, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, porque inglês não é difícil. Difícil, gente, é não falar inglês, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Let's carry on. One that we can use as well is Google Meets. Google Meets it is improving, it's getting better. And Google Meets, look at this picture. Essa foto eu tirei, gente, olha a plantinha, como ela era pequenininha, agora ela tá gigante aqui. Já faz um tempo que eu tirei essa foto.
mas a gente trabalha muito com o Google. I work with Google, and Google, you can put Google there. So you just open Google Meets, and then you are gonna go to Tools. Então você abre o Google Meets, aí você vai lá para ferramentas, vai estar escrito ferramentas ou Tools, se a sua versão tiver em inglês. E aí lá dentro você vai pedir para colocar aqui. Vai ter não é captions, tem o captions, mas agora é voice typing. Você vai ter um microfoninho e você pode colocar voice typing. O que vai acontecer? Você vai conversar com a inteligência artificial e ela vai escrever para você. E aí você vai vendo como é que está o teu inglês. Então, se a tua pronúncia estiver boa, aqui é um jeito de você testar a sua pronúncia, your pronunciation, your reading abilities and your writing abilities, ok? Por quê? Você vai falar com a inteligência artificial, se ela escrever tudo certinho, porque a tua pronúncia tá muito boa, ok? E vai ajudar também você na escrita. Eu trabalhei com alguns escritores que precisavam escrever em inglês, e aprender essa ferramenta, e gente até que precisava escrever e-mails, coisas assim, que usavam essa ferramenta, tá? Artigos, coisas que o valem. Então, o Google Meets pode ajudar muito, apesar que com as novas versões do ChatGPT, o Google está dizendo que a gente vai entrar numa era quântica, inclusive, essa semana saiu no jornal, dizendo que essa pesquisa no Google, do jeito que ela é feita, não vai mais acontecer. O Google, que, né, ele tem uma geração de pessoas que utilizam essa SEO, né, que é um Search Engine Optimization. We are going to see a lot of changes. By the way, I put a post about this on my LinkedIn. Então, eu coloquei esse post no meu LinkedIn dos próprios CEOs da Google falando sobre essa revolução que vem, mas ainda dá para usar, né? Então, você vai colocar lá Google Meets, entra no Speech to Text, Captions or Voice Typing, lá no Tools. E aí você vai ditar, e se a inteligência artificial tiver, e se você tiver com a pronúncia boa, a inteligência artificial vai entender a sua pronúncia. Se não tiver, o que eu faço, Cris? Aí você pode usar um dicionário para treinar a sua pronúncia, pode até falar com o próprio Siri, o Siri do iPhone, pode falar com a Alexa, aqui é muito engraçado, acho que eu comentei com vocês há um tempinho atrás, eu estava saindo com o Lorenzo, eu falei, alô, vamos sair, será que vai chover hoje? Aí ele falou assim, pera um pouquinho, aí ele falou assim, mamãe, então olha, ele não falou assim, mamãe, vamos ver se vai chover hoje, né, foi isso que ele falou, mamãe, então vamos ver se vai chover hoje, e eu falei, peraí que eu já estou olhando. E nisso eu entrei no meu celular para olhar. No que eu estava entrando no meu celular para olhar, ele já chamou a Alexa, falou assim, Alexa, what is the weather like in Croydon today? E aí, Croydon fica dentro de Londres ainda, né, Grande Londres, e aí ele já trouxe aí o próprio, a Siri, a Alexa, foi falando, the weather, today we're gonna have some drizzle, e eu falei, uau, né, me senti um pouco dinossauro, mas, né, ainda estava lá pesquisando, né, no Google, mas ele já estava perguntando para a Alexa, e muitas vezes a gente vai ter esse overlap com a inteligência artificial, então, gente, não, assim, usem, tá? Não deixa para aprender depois, já vai aprendendo, já vai testando, já vai usando, porque é muito legal e encurta caminhos, ok? You can find shortcuts to learn more efficiently, ok? Mas não é um shortcut de cheating, ok? Pode até ser, né? Você enganar um pouquinho, mas não se enganar, né? Não é só isso. Tudo isso junto ajuda, tá bom? Vamos lá. O Grammarly, esse aqui eu recomendo para todo mundo, não ganha nada para recomendar o Grammarly. Tem a versão paga, tem a versão gratuita. Eu uso a versão gratuita até hoje, tá, gente? I still using the version that is not paid for or the free of charge version, okay? And this one is fantastic. Você pode colocar o Grammar Correction, o Grammarly, no seu celular, onde você vai conseguir verificar todas as mensagens que você manda, inclusive no WhatsApp, de ver se está certo, porque hoje em dia muitas empresas estão utilizando o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Você pode colocar para verificar o seu e-mail. Inclusive, gente, eu coloquei aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas acho que dá sim. Ele vai acertar o seu texto
E aqui você pode colocar os goals, seus objetivos, né? Então, quais os objetivos que você tem? Então, por exemplo, mesmo na versão que não é paga, na versão gratuita, você pode escolher que tipo de audiência. É uma audiência geral? É uma audiência que já tem conhecimento? Ou é uma audiência expert no assunto? Aí você pode escolher. Você pode escolher o grau ou o nível de formalidade que você quer usar, uma coisa mais informal, mais neutra, mais formal, ok? Dependendo da tua área de trabalho. Então, por exemplo, eu trabalhei com advogados. A gente sempre vai para os advogados colocar o formal, porque é uma linguagem mais formal. Eu uso a linguagem neutra, tá bom? Mas tem gente que gosta de usar uma linguagem mais extrovertida, né? Uma linguagem um pouco mais coloquial, vamos dizer, né? Então, você pode escolher o grau de formalidade. Você pode colocar que tipo de escrita você quer, uma escrita mais acadêmica, uma escrita mais para negócios, uma escrita mais geral, ok? E aqui tem algumas opções. Tem algumas, essa do domain aqui, o tipo de escrita que você quer, ela é só na versão premium, tá bom? Então não vai funcionar aqui. E a tonality também, então você quer ter um tom mais amigável, mais neutro. Esses dias eu escrevi uma mensagem, recently, I wrote a message and I was a bit nervous about a customer service, and it said that for me to be careful with my tone, ok? E aí eu falei, poxa, né, não tô sendo muito legal, né? Às vezes ele fala até que se tá sendo muito direta, então, por exemplo, se você não escreve alguma coisa tipo um bom dia, como é que você tá, alguma coisa assim, tá sendo muito direta. Às vezes ele escreve, né, se tá amigável a conversa, então você pode escolher. Vai falar da qualidade do teu texto, presta bem atenção nisso, tá, gente? Então aqui do lado, ó, vai ter o score. Então, por exemplo, esse é um texto que eu trouxe, coloquei aqui o texto, eu já tinha escrito o texto lá com a ajuda do Google, e aí eu coloquei o texto. E aí aqui, ele me deu 83% de aproveitamento. E eu falei, pô, 83 seria uma nota 8, vai. Não, mas eu quero melhorar, né? Eu acho que eu mereço um texto melhor. Então, o que eu vou fazendo? Ele vai mostrando para você o que você pode acertar. Às vezes é um erro de spelling, você digitou errado. Às vezes é um erro de concordância. Às vezes é um erro de não saber usar a voz passiva. Isso acontece muito com os clientes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha mãe falou, Cris, você é maluca. Normalmente a pessoa que está iniciando o inglês, uma pessoa de nível mais básico, ou um nível no intermediário também, sometimes it's easier for us to say that. So, oh, yeah, he said, oh, I don't like what you're doing, and then, this kind of thing. We go for the direct speech, a gente faz por discurso direto, né? Quando a gente está nos níveis menos avançados. Conforme a gente vai melhorando o nosso inglês, a gente fala assim, então, ela me disse que ela queria mudar de vida. So she told me she wanted to change her life because she feels the urge of changing something about her life, okay, or changing something in her life. E aí eu tô fazendo o quê? Eu tô descrevendo aquilo que aconteceu. Eu não estou literalmente usando o discurso direto, né? Então, muitas vezes ele vai corrigir isso também, e a gente, conforme vai corrigindo, ele vai dando nota para a gente, e vai dizer, ó, você errou aqui a voz passiva, e ele fala exatamente o Grammarly, onde você errou. Então, ó, você está errando aqui o uso de pronomes. Eu não tinha mania, tem uma coisa que a gente chama aqui em inglês, que é o Oxford Comma, é uma vírgula que vem depois, antes e depois do and, às vezes, né? É bem particular, é uma gramática bem específica do inglês, e aí eu não colocava o Oxford Comma, porque não é comum no inglês. E como eu estou fazendo muito artigo, estou terminando o meu curso de nível 5 de coaching, coaching e mentoring, né? E eu estou fazendo o MBA, então eu estou escrevendo muito. Como eu estou escrevendo muito, eu preciso desses corretores, e ele me fala como é que eu estou usando e me fala onde é que eu estou usando a gramática errada. Então, por exemplo, essa Oxford Comma é muito comum de você usar numa escrita acadêmica, precisa dela, né? Então, o Grammarly vai corrigindo você. Quando é uma coisa de WhatsApp, eu não me importo muito. E às vezes eu até escrevo acrônimos, aí o acrônimo às vezes ele fala, ó, tá muito informal, né? Por quê? Porque às vezes eu vou mandar uma mensagem, então eu vou colocar assim, ó, see you later. Então eu coloco o C, o L com 8 e um R. See you later. Isso é um acrônimo, ok?
E às vezes eu mando assim, falo, opa, tá muito informal, né? Mas aí ele me avisa. Então é legal vocês terem essa ferramenta, usarem. Essa ferramenta você pode colocar também no Telegram, pode colocar no X, pode colocar no YouTube. Então você, se você vai fazer comentários, né? Claro. Então você pode colocar em várias coisas que você escreve nos seus e-mails do dia a dia, os e-mails corporativos, tá bom? Então uma ferramenta incrível. A versão não paga é boa e eu gosto da versão não paga porque me desafia. Tá bom? Eu estava treinando uma moça, ela ia fazer o IELTS, a prova de IELTS, que é o International English Language Testing System, e a gente começou a fazer a escrita dela com isso. Então, ela escrevia, e ela mesma, ela escrevia o texto, eu falava, antes de você me trazer o texto, porque a gente tem 1 hora de aula, você tem que usar da melhor maneira possível. Então, antes de você me trazer o texto, você vai ver as correções, você vai escrever e ver o que você tem dúvida. E ela já me trazia a dúvida pronta. Então, a gente entrava naquele tópico que ela ainda estava errando. Ela falou, Cris, eu errei aqui voz passiva. Você pode me explicar um pouco mais? Eu errei o uso do although, though, despite, ok? Então, vamos estudar. Eu errei pronomes, eu estou errando pronomes. Então, assim, a gente consegue trabalhar até melhor um cliente que vem na aula particular, se ele já vem com isso daí pronto, tá? Principalmente quem está fazendo testes aqui, né? Testes de IELTS, tem gente que vai fazer TOEFL, TOEIC. Então, dependendo do teste que você vai fazer, essa é uma ferramenta incrível para você usar, para você treinar o teu inglês, tá bom? Vamos para a próxima. Ok, Google Translate. Gente, pode usar o Google Translate? Pode. O Google melhorou muito, o Google improved a lot in terms of translation. Now, it can even understand the way you are talking, if you want to put things together in a way that you're going to sound one way or another. Então, o Google faz isso. E o Google também ajuda a gente a perceber significado. Pode colocar lá, não é só o Google Translate, tem 2, né, na verdade. Você tem o Google Pesquisa, que é a SEO, e tem o Google Translate. O Translate você vai lá, copia e coloca o texto, tá? Aliás, aqui ficou faltando, porque é o Google Translate e o Google normal, né? O Google normal você vai fazer uma pesquisa lá e você vai colocar, por exemplo, a palavra e o meaning. Mas estava falando do Translate, vamos terminar de falar do Translate, aí eu vou para essa parte do meaning, né? Então, peguei lá um texto, pedi para traduzir, o próprio Google já faz algumas alterações, mas sempre é importante você ler, fazer o proofreading. O que você pode fazer se você precisar fazer um double proofreading? Joga no Google Translate, traduz e depois você joga no Grammarly. Tá? E aí, assim, vai pegar 99% dos erros, tá bom? Vamos lá. Aqui, como é que a gente aprende? Através do dicionário, o dicionário do Google, que também é muito bom. Você vai colocar lá a palavra e meaning. E quando você tem a palavra e o meaning, eu amo dicionários. Eu falo para os meus alunos, gente, quem fala que dicionário é o pai dos burros, gente, eu fico muito triste com isso. Isso é um jeito de avacalhar a nossa educação, tá? Porque olha o que o dicionário traz. O dicionário, ele vai trazer a pronúncia da palavra. Isso aqui, ó, gente, são símbolos fonéticos para você saber como pronuncia, onde vem a tônica. Então, por exemplo, a tônica aqui, management. Tá vendo que tem... Aqui tá bem pequenininho, mas vocês podem testar em casa. Você vai ver que tem um apóstrofe na frente, o apóstrofe ele marca a sílaba tônica, então, ou stress syllable, como a gente fala aqui, né? Então, eu sei que é management. Eu posso ouvir, ele vai me fazer como é que eu movimento a minha boca, ok? Vai ter a pronúncia americana e britânica padrão, tá? Ele não vai trazer os dialetos ou sotaques, tá bom? Mas ele vai trazer a pronúncia padrão. O dicionário também fala qual que é a característica da palavra, então é um nome, um substantivo, qual a classe gramatical da palavra. Ele vai te trazer contextos, por exemplo, todos os contextos em medicina, contexto em psiquiatria. Ele vai dizer... as nuances de significado, então vai pontuar 1, 2, 3, 4, às vezes até 10, mais até, se for uma palavra que tem muitas nuances de significado, tá bom? Vai trazer sinônimos, vai trazer a origem da palavra, se ela vem do latim, se ela vem do saxão, se ela vem de uma mistura germânica. Olha, é incrível, é incrível. Para quem é linguista fica maluco como eu, ou quem está só precisando saber a pronúncia, ou precisando usar sinônimos. Esses dias eu estava construindo um currículo. Nossa, quero falar rápido, que tem muita coisa para passar para vocês, tomo água engolida, né? Mas vamos lá. Eu estava construindo um currículo com um cliente meu, e eu falei assim, olha,
a gente colocou no ChatGPT, usou todas as ferramentas. Aí eu falei assim, só que essas palavras, assim, chegar na hora lá da entrevista, você vai se enrolar, porque essas são palavras muito sofisticadas, que eu acho que não tem muito a ver com você, e vai se enrolar. Então, vamos começar a procurar sinônimos. E aí você joga a palavra, procura o meaning, pede aqui sinônimos, ela vai abrir também em sinônimos, e aí você consegue entender um pouco melhor. Tem essa aula, gente, eu consigo também fazer uma aula só de dicionário, aliás, eu vou até colocar aqui para a gente fazer, mas essa é a minha especialização, tá, gente? Eu falo que eu não sou aquela professora que fica dando liçãozinha de casa, gente, nada disso, e nem quero que o aluno fique muito tempo comigo. Acaba que ficam muito tempo comigo, porque a gente traz bastante informação, né? Mas o que eu quero é que você aprenda inglês. Esse é o meu objetivo, porque se você aprender inglês, você vai recomendar para os outros. Aliás, deixa eu fazer meu jabá. Recomendo o Óculos. Compartilha com as pessoas que você conhece, gente, porque eu estudo inglês desde 7 anos de idade e eu sei que não é difícil. Difícil é não falar inglês, tá bom? Vamos para a próxima. Ok. Audible. Gente, eu adoro o Audible. Enquanto eu estava falando com vocês, eu estava olhando aqui, eu achei o livro, que é esse aqui, mas vamos usar esse aqui. Lê, você consegue vir aqui de novo? Sim. A Lê vai vir aqui de novo. Você tem os meus arquivos do Audible? Tenho. Peraí que eu tô lendo. Então tá bom. Eu tô falando isso porque eu uso no meu celular, e eu tô usando o meu celular para fazer a live com vocês no Insta, né? Então eu vou trazer esse aqui, eu acho que eu tenho esse livro lá no Audible também. A maioria dos livros, quando eu gosto, eu compro o livro no Audible, ouço. Se eu gostar, eu compro o físico, porque daí eu gosto de estudar, vou marcando. Então, é o livro NLP, o do NLP, Self Mastery. Vê se você tem aí. O que é o Audible? O Audible é uma biblioteca imensa, que você pode baixar os livros, você paga um pouco, mas aqui, por exemplo, a gente paga uma assinatura e usamos eu, o Alexandre e a Pietra. A gente tem um número de livros por mês, eu acho que é esse aqui, The Essential Guide. Então, o que vai fazer? Vamos ver, vê lá se eles estão escutando, Lê. Eu vou colocar aqui para vocês, esse aqui é o Audible, ok? Que sorte que esse aqui já estava baixado ali no ali, né? Olê. Ok, vamos lá. Não, você não tem a minha biblioteca, né? É uma biblioteca só, as nossas. Então, mas por que eu não estou achando aqui? Porque ele está mandando eu comprar de novo. Não, peraí. Cadê a library? Não, desculpa. Tá na library aqui, ó. Aqui tá a library, ó, ele vai aparecer aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, cadê? Tem tanto livro aqui, porque tem livro meu, livro da Pia. Eu vou pegar esse aqui, que é o mais recente, que é o que eu tava lendo. Eu tô ouvindo esse do Milton Erickson, ok? Que é o My Voice Will Go With You, que é um de hipnose, mas tem esse aqui também, ó, da Marisa Peer, que é esse aqui, ok? Tell Yourself a Better Life. E aí, eu vou colocar para vocês, tá? Your Life, written by Marisa Peer, read by Carlise Peer. Peraí. Prologue. Is it possible that our deepest pain stems from the lies we tell ourselves? Aqui, Why does therapy have to take so long? Eu vou colocar em speed normal, tá? Esse aqui é o speed normal. If someone is in pain, whether it's physical or emotional, Para mim, me irrita um pouquinho ouvir em speed normal. Então, o que eu faço? Desculpa, gente, aqui o do Ale é um pouquinho diferente, aqui os settings dele, né? Aqui, então, ó, tá no speed normal, ok? Que é o 1.0. Eu posso colocar em 1.7 para mim ficar rápido, mas eu escuto mais rápido. Had these clients turned up in the emergency room or at the dentist or chiropractor in physical pain, they would have been offered immediate treatment. I understood that clients often form long-term relationships with their therapists. But I did not understand why those same Se clients tiver muito took so rápido long para before você, getting some relief. 1.2. It seemed that all pain hurt, but not all pain was treated Então, você equally. pode escolher When my clients o turned up speed in que você vai ouvir, você pode repetir os capítulos, e eu gosto de estudar lendo. Então, eu vou ouvindo, eu vou trabalhando a pronúncia, aí eu vou vendo quais as partes mais legais, eu volto. Cris, mas eu não tenho acesso ao livro físico. Ok, você está fazendo um trabalho de listening. Lê? Tá aqui? Quer pegar o celular, né?
Só avisa que tem muito material gratuito no Audible. Tem muitos livros pagos, que não é caro, mas Vem tem cá, muito material gratuito. Tá, estão ouvindo, né? Então tem muita coisa que você não paga no Audible. A gente aqui, a gente resolveu assinar porque tem o livro das crianças, livro nosso, a gente compartilha. É muito interessante. It's very, very interesting and it helps. Então ajuda o quê? Ajuda no seu reading, ajuda no seu listening, ajuda a melhorar não só o seu vocabulário, sua cultura geral, gente. Ó, esse livro aqui também, eu tenho ele no Audible, tenho ele físico. Esse aqui eu tenho ele Audible e tenho ele físico. Atlas of the Heart, que é um que eu adoro. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Atlas of the Heart, eu tenho ele físico e tenho ele em Audible e eu vou estudando. Eu vou lá, ouço, então isso me ajuda a melhorar sempre o meu inglês. To improve my English, but also my knowledge, ok? Porque eu não fico só estudando inglês, gramática, não é isso. Não foi assim que você aprendeu o português, ok? Então por que você quer aprender inglês desse jeito? A gramática, ela tá embedded, ela tá embutida. Ela não vem primeiro, tá bom? Mas vamos lá, let's carry on. Voice typing, aqui no Google Docs. Ok, que era o que eu tinha falado lá, né? Que lá tá o Google Translate, aqui dá para usar, mas aquele lá, né? Tem o Google Translate, tem o Google Docs. No Google você acha bastante coisa, né? Mas esse eu já até comentei com vocês, então vou passar bem rapidinho aqui. Você pode ir lá para o Voice Typing, você vai falando com o Google e ele vai escrevendo tudo que você diz, aí você testa a sua pronúncia, a sua leitura, a sua escrita, porque conforme ele vai escrevendo para você, você vai vendo e vai lendo, né? Então é um jeito de você treinar todas essas coisas com uma ferramenta excelente também. O Google tem coisas maravilhosas. Bom, hoje, por incrível que pareça, consegui fazer no horário a live. Não demorei muito, usei aqui o tempo que a gente tinha, que eu acho que essa live é uma live chave. Tem várias outras ferramentas, tá? Se vocês quiserem utilizar. Quando eu trabalho com os meus alunos, eu ensino tudo isso, ensino as outras ferramentas, dependendo da área que a pessoa tá. Então, se você é de TI, tem algumas ferramentas. Se você é advogado, tem outras ferramentas. Se você trabalha com psicologia, se você trabalha com RH, são outras ferramentas ainda. Se você trabalha na área de seguros, são outras ferramentas. Então, gente, é infinito, ok? E contem comigo, né? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Essa aula é uma aula incrível. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, estou por aqui. Se quiserem também, a gente faz essas consultorias para quem quiser, nas aulas particulares. Eu faço trabalho voluntário aqui também no Reino Unido. Para quem está no Reino Unido, a gente vai começar de novo a fazer um trabalho voluntário do Englishflix, então aguardem, vou ter novidades com relação a isso. E é isso, né? A gente ajudando a que as pessoas possam se desenvolver, possam realmente utilizar o inglês para abrir portas, não para se esconder lá embaixo da mesa, né? Ai, lá vem falar comigo de novo. Ai, nossa, me chamaram para uma viagem internacional e agora vou representar o Brasil lá não sei onde. E aí, o que eu faço, né? Não tem inglês, nem vão te chamar, né? Então é isso. Mas eu acho que é bem interessante. Gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Podem deixar aqui no chat. Se não, estão aqui as nossas informações, né? Então vocês me acham lá no LinkedIn, a gente tem o YouTube da Ocudus Academy. Compartilhem, ajudem a gente para o canal ficar mais relevante. Coloca lá o sininho, falem para as pessoas, divulguem para a gente, porque é um trabalho que a gente faz aqui toda quinta-feira, gratuitamente, trazendo inglês de qualidade para você, para quem precisa falar inglês, tá bom? Que mais? Semana que vem a gente já sabe o tema, Lê? We know the theme for next week? Semana que vem a gente começa uma série nova, são acho que 10 aulas novas, bem temáticas. A primeira é Cultura Corporativa Internacional. Oh, yes, that's true. Isso, Cultura Corporativa Internacional, um assunto interessantíssimo. E eu pergunto para a Alê, porque normalmente vem, o Alê que fica, né, verificando o que está lá nas plataformas e tal, e ele vê os assuntos que as pessoas pedem, né, que vocês pedem, para a gente trazer para cá. Então, se vocês tiverem algum assunto que vocês acham que é interessante para vocês, para aprender mais, tragam para a gente, que a gente monta a aula. Faz já 2 anos e pouco que a gente
que a gente está aqui toda quinta-feira trazendo informações para vocês. Semana passada a aula de Embromation foi fantástica, ajuda muita gente a destravar, então contem com a gente, tá bom? Comigo, com a Lê, com o Pedro, que também faz a nossa equipe de apoio. Logo, logo a gente vai ter mais novidades, tanto aqui no Reino Unido, quanto no Brasil e em alguns lugares do mundo também, né? Que a gente dá aula em outros lugares também. Então, sejam super bem-vindos sempre a Óculos. Muito obrigada por deixar a gente fazer parte aí da noite de quinta-feira de vocês. Usem e abusem do nosso site, o Óculos Academy, a sua academia de inglês corporativo, e a gente está com alguns cursos, né, sobre LinkedIn, inglês para carreira. Então, se vocês quiserem acessar, ainda está com alguns dias gratuitos, Lê? Sim, sim. Tá, inclusive o link está na descrição do vídeo. Em qualquer uma das plataformas está lá o link do inglês PDT, o inglês para carreira, que é o período de teste gratuito. Tá? Tá bom. Então, é isso, né? Vocês podem testar. Ali é para vocês experimentarem, mas todo esse conteúdo tá lá na Óculos Academy, e eu trago toda essa minha experiência, né? Estudando inglês desde os 7 anos de idade. Hoje eu já tenho mais de 400 mil horas de ensino, porque eu trabalho com executivos, então, assim, o dia inteiro dando aula. Eu amo o que eu faço, sou super curiosa com a língua, falo outros idiomas também, então, assim, para mim é sempre um prazer trazer coisas que eu vou, né, buscando, eu vou atrás. Eu tenho, dentro da psicologia positiva, eu tenho um amor ao aprendizado, né, é minha terceira força de caráter. O amor ao aprendizado. Então, assim, eu vou buscar, sou CDF, gosto de estudar, então vou lá, busco e trago para vocês de uma maneira leve, uma maneira intuitiva, porque o aprendizado, ele é intuitivo, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixa eu dar uns oizinhos aqui, agora já no final, né? Então, oi aqui para o João, tinha mais um pessoal, nossa, tinha um monte de gente no Instagram que eu nem falei, oi, gente, desculpa, engatei numa quinta, por isso que eu terminei no horário, né, que eu não falei com ninguém hoje. O Jonas, obrigada. A Lili tá ali também. Maria. Edilene, obrigada por entrar aqui. A Cassi, obrigada. Lu, você tá aí? Beijo, sua linda. Beijo. A Mi também tá aí. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aí. Deixa eu ver quem mais. Maurício tá aí. Maurício, não te conheço. Prazer. Ou eu não estou enxergando aqui. Acho que é a primeira vez que você está na live, né? A Nanda está aí também. Nanda, fazia tempo que eu não te via. Deixa eu ver quem mais. Simon. Que legal, gente. Que legal ver vocês por aqui. Muito obrigada mesmo, viu? E contem comigo. Eu estou vendo aqui que a Lu colocou que tem alguns amigos que querem fazer universidade fora. Sim, para a universidade, Lu, muitas vezes eles vão pedir o IELTS, então você tem que ter um nível de IELTS. O IELTS é uma preparação intensa que a gente faz, porque aí realmente você precisa tirar uma nota. Normalmente as faculdades vão pedir no mínimo 6,5 de compreensão, porque senão você não consegue acompanhar uma faculdade aqui fora, se você não tiver pelo menos um 6,5 no IELTS, que equivale mais ou menos o B2, B1, B2, só para vocês terem uma ideia, existe chama o European Framework of Languages, e é onde a gente vê o que cada pessoa é capaz de fazer. Então a gente tem nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. O C2 é assim, uma pessoa que não é nativa, mas ela é fluente. Então, ela tem um nível muito bom de inglês e equivaleria a um IELTS 8,5, 8, 9 é a nota máxima do IELTS. Então, a gente tem esses níveis onde você faz a prova. Se você cair, por exemplo, no B2, você consegue entrar numa faculdade. Algumas faculdades aqui podem, né, não exigir tanto, pedem nível de B1, mas aí eles fazem 1 ano com acompanhamento, onde a pessoa vai ter acompanhamento de inglês também, tá? Então, tem essas facilidades. Inclusive, gente, é sério, muitas vezes vocês podem ter grandes oportunidades de estudar fora, tem vários programas, as universidades daqui da Inglaterra também liberam algumas bolsas de estudo. Então, assim, se você tiver inglês, já é metade do caminho andado, e, assim, é possível,
Tem muitas universidades que facilitam esse caminho, se vocês quiserem vir estudar aqui, ou uma graduação, ou até a pós-graduação. A pós-graduação é um pouquinho mais difícil de conseguir, porque eles já entendem que a pessoa está trabalhando, ela já tem um pouco mais de poder aquisitivo, então você não consegue às vezes uma bolsa, mas você consegue em preços ou valores, né, bem interessantes também, tá bom? Então tem essas oportunidades aí de estudar. Eu, por exemplo, eu estou fazendo meu MBA internacional, e eu pago como britânica, né, porque eu tenho a nacionalidade, mas eu, em vez de fazer 1 ano só, vou fazer em 2 anos, então eu consigo dividir os valores. As faculdades aqui já estão dividindo valores, que antes não acontecia, né, fazendo installments. Então hoje já tem muitas maneiras de você vir estudar fora, se essa for a sua intenção, tá bom? Então contem comigo, o que eu puder ajudar. Aqui a gente vai conversando, tá bom? E é isso, gente. Olha, um beijo no coração de vocês. Já vou ficando por aqui. Muito obrigada. Essa quinta-feira incrível. Voltando daí de Portugal, né, com a corda toda e cheia de energia. Eu tive um probleminha de saúde em Portugal, fui parar no hospital, mas não era nada sério. Enfim, foi só uma bursite que me estourou por um movimento repetitivo. Até achei que foi um pouco de elevação do ácido úrico, porque eu estava comendo, aproveitei, né, para comer peixe, bacalhau, frutos do mar, comi polvo, adoro, mas, né, tem muito ácido úrico, essas comidas aí acabam atrapalhando, né? Então, mas vamos lá, né? Aí me diverti, a gente se diverte, né? Mas também passa uns sustos. Mas é isso, gente. Olha, muito obrigada. Conto com vocês semana que vem e vamos nos falando, tá bom? Ó, beijo no coração e espero que a gente se veja. Deixa eu ver quem que entrou. Você assistiu minha live? Ainda bem, né? Rodrigo, fiquei bem feliz que você assistiu e gostou. Que bom, olha, colocou assim, primeira vez e adorei a live. Beijo no coração, tá lá no Instagram. Obrigada, gente, obrigada mesmo por permitir que eu entre na casa de vocês, obrigada pela confiança e a gente se fala semana que vem. Bye, see you later, porque aqui, ó, já são 00:13, já virei abóbora, já. Bye, take care, everyone, bye, cheers.